Boa noite, vamos começar mais uma aula. Hoje vamos falar sobre Pessa, já que a gente está se aproximando de Pessa. Não vamos essa semana falar da Paraxá como a gente tem feito, vamos deixar para depois de Pessa. Então, como é importante, daqui a uma semana, então vamos falar um pouco sobre essa festa que está chegando. A gente vai focar hoje mais na Haggadah, né, na noite do Seder, no Leila Seder, né, noite do Seder. Yom Shlishi Hagadol. E Yom Shlishi Hagadol, isso. E hoje, então, a gente vamos ver um pouco da Haggadah e, ao mesmo tempo, também vai ser uma preparação para o Leila Seder. A gente pode entrar em dúvidas no meio ou na ordem, coisa e tal. Então, a gente vai ver um pouco sobre a essência do Seder e, ao mesmo tempo, a gente meio vai já refrescando a memória e se preparando também para conduzir o Seder. Então, a pergunta inicial da aula é: qual é o principal, o que é a coisa principal na noite do Seder? Qual é o objetivo principal? Qual é a mitzvah principal? Sei lá. Uma pergunta ou uma pergunta retórica? Pode responder. É retórico, mas você pode responder. O que é? De tudo que tem no Seder, são muitas coisas. Então, aqui temos a primeira ideia, que é a mitzvah de contar, relatar para os filhos a saída do Egito, a história da saída do Egito. Halel. Que é? Comer matzah. A opinião é recitar o Halel, né? O que mais poderia ser ou é? O que mais? Não pode ser só essas duas? Falar da saída do Egito. Esse é o cerne da festa. Comer matzah foi o dia também, que é a mitzvah do dia, né? Então a gente vai ver que no Seder de Pessa a gente faz muitas mitzvot. Sim, quais são as mitzvot que a gente cumpre no Seder de Pessa, tanto ou da Torá ou dos sábios, né? Ou até costumes. Tem a mitzvah do Kiddush Hayom, de santificar o dia, que a gente faz isso através do vinho, ou seja, que é o Kadesh, o Kiddush, né? Seria então a mitzvah. Sim, tem a mitzvah da gente relatar a saída do Egito, que a gente faz isso durante uma guida. Tem a mitzvah de comer a matzah, a gente vai fazer isso no Motzi Matzah, depois no Koré e depois no Tzafun, que é o Afikoman. Então, em 4 partes a gente come matzah, né? No Motzi Matzah, na verdade, é uma só, a gente come, são 3, né? Uma só. Depois no Koré, segunda vez, e no Tzafun, a terceira vez. Tem a mitzvah de comer o maror, que é um decreto rabínico, que a gente vai fazer isso no maror, e também no Koré, a matzah com o maror, também vai fazer isso. Sim, temos a mitzvah de tomar 4 copos de vinho. A gente vai fazer isso quando? No Kiddush, primeiro copo. Segundo copo no final do Magid, depois de contar a Haggadah. Terceiro copo depois do Birkat Hamazon. E quarto copo depois do Halel. Certo? Tem a mitzvah do Birkat Hamazon, de agradecer depois que está satisfeito. Então, depois de comer matzah, maror, shulchan orech, que é a refeição festiva. Depois do tzafun, que é a última coisa que a gente tem que comer, que é a matzah. Depois a gente vai recitar o Birkat Hamazon. Tem a mitzvah de fazer o Halel. Completo. Que não só completo, como com os terreliamantes, que nem em Yom Tov. E não só isso, é o único Halel que a gente faz à noite. Tirando Yom Ha'atzmaut, Yom Yerushalayim, né? Mas das mitzvot, dos Hagim da Torá, é a única que a gente faz à noite. Então a gente faz o Halel completo. O que mais? Tem a mitzvah de se reclinar, né? Enquanto está comendo, ou as matzot, todas as partes das matzot a gente faz reclinado, ou então, quando está tomando os 4 copos de vinho. Eu falei do vinho já, 4 copos de vinho, já falei. O que mais tem de mitzvah? Reclinado. Tem o costume de comer o haroset, que a gente faz isso com o maror, e depois com a matzah e com o maror no Koré. Desculpa, eu perdi. Você falou Ficomá? A Ficomá, sim, que é a matzah, no final das contas, né? Que é a terceira, que é o tzafun, a gente vai fazer no tzafun. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Mais ou menos isso, né? Tem Zroa, aí tem costume, né? De fazer a Kerá, e na Kerá a gente vai botar o Zroa, né? Kerá tem o Beitzá, tem o ovo também. Tem aí mais ou menos isso. E também, deixa eu lembrar de alguma coisa. Tá. Tem a pergunta, como sair da obrigação de Magid, de relatar a história do Egito. Como que sai da obrigação, né?
Então vai ter discussão na Gemara e na própria Agadá, então a gente vai fazer de todas as opiniões. Tem o Ramban Gamliel que fala, quem não falou 3 coisas não saiu de obrigação, né? Pesach, Matzah, Maror, que a princípio, se falar isso já é resolvido. Pesach, Matzah, Maror, fala das 3 coisas. Tem a opinião de que, na verdade, você tem que fazer a criança perguntar, ela ser instigada a fazer, então começa já a manistaná, tá bom? Mais ou menos, então, essas são as mitzvot. Pode ser que eu estou esquecendo, então são muitas mitzvot. De todas, qual é a principal? Todo o Seder de Pesach, ele é organizado, Seder é ordem, né? Ele é ordenado, organizado para o quê? Para que no final, qual tem que ser o fruto disso? Então a gente sabe que a gente tem a ordem Kadesh, Urchatz, Kapas, Echatz, Magid, Matzah, Motzi Matzah, Maror Koresh, Shulchan Aruch, Tzafon Barer, Halel, Nirtzah. Então a gente sabe que é uma ordem, começa do Kiddush, do Kadesh, e termina no Nirtzah. Então o último é o objetivo. Então o final é para que você chegue na última etapa, que é o Nirtzah. O que quer dizer Nirtzah? Que seja querido, ou seja, que tudo que a gente fez seja recebida de boa vontade perante Deus. Então, eu fiz tudo, eu limpei, antes de pensar, né, tem as mitzvot de limpar o hametz, queimar o hametz, tudo mais, catar, tudo isso, aí depois cozinha, prepara o seder, faz todas as mitzvot, no final a gente fala, né, Deus, eu fiz tudo, o máximo que eu pude, tudo conforme está escrito na Torá, com o melhor das minhas intenções, da minha vontade e tal, que isso seja recebido perante você de bom grado. Então, no final, é que Deus receba bem o que a gente faz, né? Que a gente fez certo, com o coração. Então, esse é o objetivo. Ser bem aceito perante Deus tudo que a gente fez. A pergunta é, tá bom, tem que ser bem aceito. Agora, o que é o ponto que vai ser aceito ou não vai ser aceito? Depende do quê? Além de fazer tudo corretamente. As medidas, reclinado, o número, como sabe falar, tudo bem. Então, é o que está antes do Nitzah. É o Halel. Como Dani sempre, como sempre, acerta, né? É o Halel. Ou seja, na verdade, toda a Teora falou isso, toda a Agadá, ela é organizada de forma que a gente, no final, consiga agradecer a Deus da melhor forma possível. Certo? Qual é a prova? Se a gente for aqui para Agadá, no Halel, tem o Halel que eu não imprimi, senão ia ficar muito grande, ia ter que gastar muito papel. Mas, acabando o Halel, cadê? Ou seja, ó, tem azul, que vai ter 2 etapas, na última página, Shulchan Aruch, Halel eu não pintei de azul, tá bom. Tem Tzafon Barer e Halel, estão vendo aqui? Halel. Aí depois eu cortei todo o Halel e no final a gente faz uma brahá. Antes do Borei Preagev, né? Ishtabach, Shimha, Laad, Malkei, Noel, Amel, Gadol, Giboy, ou seja, que seja louvado o seu nome para sempre, o nosso Deus, o poderoso, o rei, o grande, o Kadosh, no céu e na terra, que lechanaia, porque para você é bonito, Hashem Elokeinu ve'Elokei Avoteinu Shir Bará, porque para você é adequado o louvor, né? O estabá, a música, o halel, vários tipos de o elogio, vezimra e os cânticos. Ozu Memshalá, força, o governo e o poder. A vitória, a grandeza, a bravura, Tehilá, tudo é louvor, né? O louvor de novo. Vetiferet, a beleza, que do Shalmahud, Brachot, Veodaot, bênçãos, né? E Odaot, e agradecimentos, Metav e Adolam, para agora e para sempre. Baruch Hashem, El Melech Gadol Bet Shvachot. Então, qual é a brachá que a gente faz? Bendito você, Deus, o poderoso, o rei grande, Bates Barrot, nos louvores. Ela Odaot, o poderoso no agradecimento, Adonai Flaot, o Senhor das maravilhas, Abocher Beshim Zimra, Melech Hayamim, que escolheu as músicas de cântico, rei para sempre, para todo sempre. Ou seja, a gente termina o Seder, vivo para Baruch Rei Olamim, Rei Ohai, né? A vida para o sempre, ou vivo para o sempre, que faz viver para o sempre. Mas a gente termina então toda a Gadá selando, né? Tudo vai atrás do final, com a bênção de, no final, para você é adequado a agradecer. Os cânticos, os agradecimentos, todo para você. Então, no final, todo o Seder, no final, pode ser resumido a um cântico, a uma música, a um ato de agradecimento que começa desde o início
e vai até o final, e no final a gente sela. E no final tem só o Baruch Atah Hashem, né? Faz a benção do vinho. Porque se já saiu de obrigação, é só uma questão técnica, mas você vai beber o quarto copo de vinho e depois nitzá, que isso seja bem recebido. Então todo objetivo, também agradar, tudo é no final para que saia o louvor. Outra prova disso é que no Magid, que é lá no início do Seder, antes de comer tudo, você está contando toda a história do Egito, no final do Magid começa o Halel. A gente faz os 2 primeiros capítulos do Halel. Aí a gente para, come, faz toda a parte de comer, depois a gente vai para o Birkat Hamazon, depois a gente vai para o Halel e termina. Ou seja, porque começa o Halel lá e termina no final. Seja para englobar toda a comida no Halel, ou seja, o ato de comer, as matzot, não só a matzah, as mitzvot, como também o ato do Shulchan Aruch, de você comer com a sua família, a comida que você fez, está dentro do Halel. Engloba, é parte integrante do Halel. Começa o Halel, você come, porque o comer também é um ato de louvor aqui. Tá? É tanto ato de louvor, a gente vai ver daqui a pouco, que é a única mitzvah da Torá que hoje em dia, com o Beit HaMikdash destruído, é possível fazer através do alimento, comendo, ingerindo, se alimentando. É a única mitzvah que tem que você come e faz mitzvah da Torá, hoje em dia. Quando tinha os korbanot, os sacrifícios, você comia o korban e era mitzvah. Tinham várias mitzvot de korbanot e tal. Hoje em dia que não tem Beit HaMikdash, a única mitzvah que sobrou que você come e faz mitzvah é a matzah na primeira noite do Seder. Tem talvez outra que seria comer kezait de halá na primeira noite de Sukkot na Sukkah. Talvez, pode ser que sim, mas a mitzvah que está escrito na Torá e tal, assim, que é a comida em si, porque o da Sukkah é sentar na Sukkah, a mitzvah, no final das contas. Você pode fazer com vinhos. Mas o vinho na Deoraita. O vinho você tem que santificar o dia. Os sábios decretaram que você tem que santificar o dia através do vinho. Então, o vinho em si é dos sábios. Santificar o dia é da Torá, mas não é comendo. Santificar o dia, a princípio, é Zahor Veshamor, ou seja, você lembra o dia. Ah, lembrar? É, lembrar. Ó, hoje é Shabbat. Pronto, essa é a mitzvah, a princípio da Torá. Os sábios falam, não, isso a gente vai fazer é no vinho. Tá bom? Tanto que se não tem vinho, se for de manhã, você faz com a halá, se for de noite, um pouco mais complicado, mas de qualquer forma, não é o vinho, é a santificação do dia. Sukkot também, não é o pão, é sentar na sukkah. Aqui não, é a matzah. O quê? Churrasco e uma outra. Churrasco antes uma outra. Então, não é o churrasco, sim, é o agradecimento que sai do churrasco. Tá bom? Então, é muito interessante porque a gente sabe que na Torá, quando a pessoa comia a carne de kedushá, ou seja, de korban, não é igual você comer rola, não é igual você comer no dia a dia. Ah, comi uma carne aqui, comprei, matei a vaca, não sei o que lá, um alface, não sei o que lá, fez a braha, comi. É outra coisa. É carne de kedushá, foi no Beit HaMikdash, teve toda a oferenda, afinal você comeu, essa ingestão é santa, né? Santificado, a tradução é ruim, mas tem kedushá aqui. E é diferente, porque é da Torá, você está comendo a palavra de Deus também, né? Aqui a matzah é a única comida do ano com o Beit HaMikdash destruído que está comendo a palavra de Deus, a mitzvah, a ordem divina. Por isso que sabe falar que você tem que comer BT à vontade, tem que comer com prazer, porque é a única vez que eu posso comer com prazer. Eu vou comer com prazer. Justo aí, um segundo. O matzah não tem gosto. Para você, quando ter prazer da matzah, ser evidente que o prazer é da mitzvah e não do alimento. Então, porque você está com prazer em comer matzah, não é bom, é gosto de nada, nem sal tem. Ou bota um pouco de sal, mas não é para dar o gosto. Nem sal tem, não. É para mostrar como eu estou satisfeito, como eu estou feliz, como eu tenho prazer em comer isso, que nem tem gosto de nada, porque é a mitzvah divina. Então, também tem, os sábios falam para não comer matzah 30 dias antes, tudo para no final você salientar essa mitzvah de comer. Mas essa mitzvah está inclusa dentro do Halel. Ou seja, porque também é uma forma de agradecer a Deus. É o que você pergunta e a gente fica, quando você está falando, pensando com essas possibilidades, né? Sim. E Shvi'it. De comer
mitzvah de fazer a Shemitah, não comer. Não, tem uma mitzvah de Shemitah. Ah, sim, a fruta lá na terra, na terra de Israel, no ano sabático, a fruta ela ganha uma santidade. Tem que do chá. Então. Aqui é do chá, mas aí tem que ir do chá, é verdade, mas não é a mitzvah da Torá comer essa fruta, né? É rolo, de qualquer forma. Tem uma santidade, mas não é uma mitzvah, né? Comer, não sei direito, mas mitzvah não é. Então, não é uma dos 613 mandamentos, né? Uma das 248 mitzvot positivas não é coma a fruta de vida, mas sim coma no primeiro dia de Pesach matzah. Tá? Por isso que a gente come várias vezes, então, da maior medida possível, para ter certeza que você está fazendo de acordo com todas as opiniões, da melhor forma, aquela mitzvah. Né? Tá bom. Então, o cerne, o objetivo de todo ser é no final para que agradeça a Deus, tá bom? Eu tinha escrito alguns exemplos aqui. Eu falei da matzá, falei... por isso que o Zohar também, né? Ele fala que a matzá é o pão da fé. Você come por quê? Porque é mitzvah, né? Outra coisa, já que a gente está falando da matzá. A matzá, ela é escrita na Torá como lechem oni, né? A gente sabe que é lechem oni, é o que está escrito na Torá. E a pergunta é o que significa lechem oni, o pão do oni. O que é oni? A Gemara vai perguntar, o que é oni? A explicação mais famosa, que é o que todo mundo conta, o que está também na Gemara, oni de pobreza, de ani, né? O pão da pobreza. Na verdade, oni vem de... se não me engano, não é de ani, é de aflição. O pão da aflição, da pobreza, do sufoco, né? Do perrengue. Ou seja, o pão do pobre. Por isso, por quê? Porque não é fermentada, né? O rico é fermento, é um pão bonito. Mas o pão da pobreza não fermentou, o pão da pobreza. Ou seja, para lembrar que a gente estava na terra do Egito e tal, e comia matzá. Por isso que antes, no Yachatz, antes de lembrar o Magid, a gente vai dividir em dois a matzá, e você vai comer logo daqui a pouco no motzi matzá, e outra parte você vai comer só no final da refeição no afikoman, que a gente chama de tzafun. Tzafun é oculto, ou seja, porque você sempre guarda para amanhã, para o futuro, né? Eu não sei o que vou comer hoje, então deixa metade para amanhã. Pão da pobreza. Tanto que no início do Magid a gente começa a falar Alachmaniá, esse é o pão da pobreza, que nós antepassados comiam no Egito, todos que têm aqui que venham comam, todos que querem venham aqui e façam peça, tudo bem. Outra explicação é Lechem Shonim Alav Dvarim Arbe, ou seja, é o pão sobre o qual se perguntam sobre ele muitas coisas. Oni vem de perguntar, é o pão da pergunta. É o pão sobre o qual é perguntado muitas coisas. Como assim? Então a gente vai ver que toda Agadá tem um monte de perguntas. Até a sobrinha aqui, quem está com a Agadá, de verde. Não só tudo que é verde é pergunta, mas, por exemplo, a gente começa a Manistará, logo que a gente fala o pão da pobreza, a gente vai para a segunda pergunta, o pão da pergunta. Então, começa a Maguida aqui, pode ir na primeira folha, tem um azul. A gente começa a Larmaniá, Diachalu, ou seja, que é o pão da pobreza, segunda opinião. Manistará, Lazé. Já começa perguntando. Shebechol, que todas as noites come pão e matzá, agora só matzá, reclina agora 2 vezes, e por aí vai. Então, o pão da pobreza começa perguntando. Onde mais? Depois tem os 4 filhos. Aí, haha, mal sabe, o que você fala? Perverso, o que você fala? Ingênuo, o que você fala? Então, você não pergunta o que não sabe perguntar, ele não fala nada, não tem a pergunta, mas então aqui também, tem depois perguntas. Se a gente continuar, consegui virar essa aqui. Tseolumad, vem e aprenda. O que pediu o Lavan Arami para fazer com Yaakov Avinu? Pergunta. Babequeixe, né? Ou... aqui não, pula de página. Aqui, na outra folha, começa Rabi Yoseg Lili Omer, quando vai discutir quantas pragas. Da onde a gente sabe que os egípcios no Egito foram dar espumacota e no mar 50? Da onde sabe? 40, né? Depois da Mal Omer, aí aqui várias vezes aqui. Aí depois as 3 opiniões. Da onde a gente sabe? Da onde a gente sabe? Da onde a gente sabe? É a pergunta. Aqui depois, Rabban Gamliel, são todas as partes, né? O Rabban Gamliel vai dizer, tem que falar 3 coisas em Peça. Peça Matzah Baró. Peça, Al-Shumar, por quê? Por que Peça? Responde. Matzah, Al-Shumar, por que Matzah? Responde. Maror, Al-Shumar, por quê? Responde.
seja, ela toda são perguntas e respostas. Ou seja, porque você vai fazer a Haggadah toda, fazendo todas essas perguntas e respondendo todas as perguntas, ou de acordo com a Haggadah, ou freestyle, né, como você quiser. E no final, logo depois da Haggadah, você vai comer a matzah. Ou seja, porque Motzi Matzah, Maror Koreh, e depois de Tzafun vem depois de relatar a saída do Egito, porque o relato da saída do Egito deve ser feito através de perguntas na frente da matzah. Correlação, eu não entendi qual a relação da matzah com uma pergunta. Porque na Torá a matzah ela é Ramone, é o pão da pergunta. Então uma das opiniões é que sair da obrigação de pensar fazendo perguntas deve ser feito sobre a matzah. E depois que você comer a matzah, você não está comendo só o pão não fermentado. Você está comendo toda a sua história. Tudo que foi estudado, você interioriza de fato, fisicamente. Tudo que foi dito, que foi perguntado, tudo que foi respondido, tudo que abriu na sua mente, caraca, isso. Toda aquela experiência, no final, você bota para dentro. Então, a matzah ela tem que ser feita como Lechem Moane, ou seja, sobre o pão, depois que a história foi contada, você tem que comer, e não antes. Você está dizendo que, na verdade, a matzah é um resumo da história. A matzah... Tudo que aconteceu, todas as perguntas que eu respondia foram respondidas. Não. Sim, mas mais adequado, a matzah é a história em si. Isso. Ela não é um resumo, ela é a história. Ela é a história em si. Quando você come a matzah, você está contando a sua história. Você está louvando, é o próprio louvor a Deus, o comer a matzah. Entendeu? É isso a história de a gente. A gente sabe que, por exemplo, vamos supor que tem uma família e tem um jovem que está na yeshiva. Aí você fala, e aí, o pai, né? Tá se preparando para pensar assim, estou estudando Masechet Psachim, uns tratados, Mishnayot, Alahot, um monte de Dvar Torah, tal, estou muito preparado para pensar, ótimo. Aí o pai vai perguntar para a mãe dele, que é a avó da família, aí, tá se preparando para pensar? Sim, já preparei o Gefilte Fish, já preparei aqui o kibe de matzah, já as comidas já estou encomendando aqui para as pessoas. Aí o jovem que está na chuva, era só pensando na comida e eu aqui estudando tudo. E a senhora, legal que a anciã, legal que ele tá estudando, mas tipo assim, tudo depende o principal é a comida. E a gente sabe que o que mais tem vínculo com a identidade da pessoa e a cultura é a comida cultural, certo? Então, a comida que a avó faz é a história de Pesach, tanto quanto as histórias que o filho vai trazer para a mesa. Talvez mais importante ainda, é mais importante, porque no final a gente se lembra da comida, né? A comida típica. Como faziam. Isso é a nossa história, e a gente come. Comer a matzah é vital aqui. Ou seja, a comida, não é à toa que das partes é o Shulchan Aruch, é a mesa posta, porque a mesa é parte das comemorar, né? Que é você comer para comemorar, né? O Rambam, ele explica em Moreh Nevuchim, por que Deus deu as festas para os judeus? Por que tem festas? Porque o homem é um ser sociável e é vital que ele se reúna com a família e com os amigos para comer e festejar. Pronto, porque precisa disso. E então para o Rambam, óbvio que a festa de Pesach, além disso, tem mais outras coisas, mas o Hag Yom Tov, por si só, o objetivo é você comer com os amigos e com a família, ficar feliz, cantar e louvar a Deus. Que é o objetivo de tudo. No final, chegar no louvor a Deus, fazer uma mitzvah. E aqui é uma mitzvah mamás, de verdade, porque você está comendo a matzah. Certo? Então, é muito importante tudo isso. Eu falei da matzah, eu ia falar mais uma coisa, esqueci. Outra coisa. Tem um passuco na Torá, né, em Isaías 43, 21, que é a Haftará que a gente leu na Parashá passada. Não, isso não está aí. Não. Que é na Haftará que a gente leu na Parashá passada, que começa assim, Amzu Yatzar Tali, Tehilati e Sapero. Ou seja, Amzu, esse povo, Yatzar Tali, eu criei, eu formei para mim, Tehilati e Sapero, para que o meu louvor eles contem. Começa assim a Haftará que a gente leu essa semana. Ou seja, que o objetivo do povo de Israel é no final que a gente conte o louvor. Então, o objetivo é esse. Por que você tem que... Lessapero, né? Contar a saída do Egito.
Ou seja, o que é a saída do Egito? É um louvor. Você está contando o louvor de Deus. Olha como existe Deus. Olha como ele tirou um povo do Egito para a humanidade toda. Olha como teve os milagres, as pragas e sustentou a gente no deserto, e o mar, e Torá, tudo. A gente conta toda a história. Ou seja, tudo é uma forma de trazer o testemunho de Deus. Ou seja, contar o louvor de Deus, né? Louvar a Deus. Então seria esse o objetivo. Outra prova. No final do próprio Magid, que a gente conta toda a Haggadah. Então a gente está contando toda a Haggadah, tem 1 milhão de partes. No final, depois do Dayenu, depois terá Mangam Liel, certo? Aqui, ó, no final da terceira folha, Leficha, né? A gente fala assim, Leficha, então, portanto, ou seja, você contou toda a história de Pesach. Aí aqui acabou a história de Pesach, a gente vai para o Halelo, que começa no Magid, né? Então, no finalzinho, então, depois de contar todas as opiniões de como contar a história de Pesach, a gente fala, Leficha, portanto, ou seja, diante de tudo que a gente acabou de falar agora, Anarno Hayavim Leodot, nós devemos, então, é provado por tudo que a gente falou, que então, agora a gente provou que a gente precisa agradecer a Deus. Lehalel, Leshabea, Lefael, Leromel, Leadel, Levare, Lealeu, Leotalês, todos os sinônimos de louvar, né? O limite é salavoteno velanet kolanisemael, para aquele que fez para a gente, para o nosso ano passado, todos esses milagres. Otzianu miavdut lechurut, tirou a gente da aí resume, tirou a gente da escravidão para a liberdade, miagon lesimcha, da tristeza para a felicidade, desculpa, da escravidão para a liberdade, miagon lesimcha, da tristeza para a felicidade, miavel leão tov, do luto para o dia festivo, me afelar leorgadolo, da escuridão para a luz grande, me shibud legolá, de ser subjugado para a salvação. Venemar lefanav, então devemos falar perante ele, Shirah Hadashah, uma nova música. Aleluia. E aí começa o Halel, que vai terminar só no final do Seder, que a gente começa aqui os 2 primeiros capítulos, e vai terminar só no final do Seder, o resto do Halel. Ou seja, a conclusão, ou seja, a Haggadah toda é para te preparar e que você entenda, e quem está na mesa, entenda então que por isso nós devemos louvar. O objetivo é o louvor final. Então a própria Haggadah termina assim. Então seria a consequência ou louvor? Então, tem 2 expressões que você explicar. Lefir, então já que isso tudo, mas por que está dentro do Magid? Porque, ou seja, é a consequência, mas é como se fosse o resultado disso tudo, ou seja, também é o objetivo, né? Teve até, acho que um show já um tempo atrás, que acho que foi o Rav que deu, que ele explica 2 explicações sobre o Lefir. Mas a princípio o Lefir aqui não é por consequência disso, é tipo, então, portanto, ou seja, visto isso, então devemos que agradecer, entendeu? Seria talvez o maior. Tem um passuco da Torá, se for ver o Lefir, é mais nesse sentido. Tá? Então, a gente viu então que o objetivo sim é agradecer a Deus. Outra prova, que, voltando para Matzah, que a gente viu que é o pão da pobreza, certo? No início logo do Magid, que a gente vai contar a história do Egito, a gente falou do Alarmaniá, que é o pão da pobreza, a gente falou do Manistaná, que seria as perguntas, certo? Depois, vamos pular o Avademaíno por enquanto. Depois vai ter os 4 filhos, vamos pular por enquanto. Aqui. Tá vendo aqui negrito aqui esse Vesheino e Odelishol no final da primeira página. Depois vem a Rol Merosh Rodas, Menachim, aí depois o próximo. Não, desculpa. Aqui, Vesheino e Odelishol, certo? Aí a gente fala do filho inteligente, do filho perverso, o filho ingênuo e depois o que não sabe perguntar. O que não sabe perguntar, né, Atpatarlo, ela, ou seja, a mãe, começa o assunto. Já que você não vai entrar, não está interessado, a gente que instiga o filho o assunto, né? E qual é o passuco, qual é o versículo que a gente vai trazer? Que é o cerne de relatar a saída do Egito. Ou seja, e você relatará ao seu filho Bayomaú nesse dia, dizendo, Bavuzé, por causa disso, Deus me fez sair do Egito. Tá? Então esse é o passuco que a gente aprende que tem a mitzvah de relatar a saída do Egito. A pergunta é quando relatar a saída do Egito? Está escrito nesse dia. E como relatar? E por que eu tenho que relatar? Está escrito por causa disso. Ou seja, no versículo que a gente aprende que tem que relatar a saída do Egito, está escrito
nesse dia e por causa disso. A pergunta é que dia e por causa de quê? Sem eu que sabe de onde falar. Tiozinho. Tá, por causa, nesse dia, que dia? Não está escrito na Torá qual é o dia, nesse dia. Bavuz é por causa disso. Disso o quê? Não está escrito na Torá qual é a causa. Então, é o que a Gada vai trazer. E a Homer as rodas, será que o dia era as rodas? Será que a obrigação de você relatar a saída do Egito é no Rosh rodas? No primeiro dia do mês? Talmulomar, Bayamaú. Está escrito na Torá nesse dia. Ou seja, e não nesses dias. É um dia só que tem a obrigação. E Bayamaú e a Holme Bodiom. Então, será que pode ser na véspera do Pêssar? Talmulomar, Bavuzé. Por isso que está escrito, por causa disso. Disso o quê? E aí a Gemara vai trazer a conclusão. Bavuzé lo amarti, ela bechá sheish matzah maror munachim lefanecha. Ou seja, o que é Zé? Zé na Torá é isso. Isso é o que você pode apontar, que está na sua frente. Por causa disso, é algo que está concretamente na sua frente. Ou seja, a gente aprende daqui que o dia é no dia que a matzah e maror estão na sua frente. Por isso que a Torá está falando, Bavuz é por causa disso, ou seja, que você possa apontar. Ou seja, é a noite que tem a mitzvah da Torá de comer matzah. E que os sábios decretaram comer maror. É nesse dia. Nesse dia. Ou seja, a gente aprende que a mitzvah de relatar a saída do Egito é no dia que a Torá mandou a gente comer a matzah. Ou seja, no Leila Seder. Ou seja, a gente aprende então o relato da saída do Egito quando é... Ele é... Quando se fala isso? Ele é... Fugiu a palavra. Ele depende, ou seja, o dia que você tem que relatar a saída do Egito, ele depende se a matzah e o maror estão na sua frente. Daqui a gente aprende que você tem que relatar a saída do Egito na frente da matzah e do maror. Ou seja, na Torá está escrito que a matzah tem que estar na sua frente quando você relata a saída do Egito. Então, mais uma prova que a gente viu, porque todo relato tem que ser... Por isso que a matzah também é chamada de lechem, o pão que se pergunta sobre ela. Ou seja, daqui mais uma prova na Torá, que a gente aprende então que por isso a matzah tem que estar na frente e por isso você vai fazer uma guida e depois comer a matzah. Tá? E por isso, aí já é uma questão, sempre que você vai estar contando a saída do Egito, a matzah deve estar na sua frente. O que quer dizer deve estar na sua frente? Descoberta. Ela tem que estar aparente perante a mesa e todo mundo, porque é sobre a matzah que você sabe que você tem que contar agora. Então a matzah tem que estar na frente e aí vale o relato da saída do Egito, sobre a matzah, certo? Agora, a gente sabe que você vai tomar 4 copos de vinho e você vai começar a tomar os 2 primeiros copos de vinho antes de comer matzah. E pela ordem das brahot, primeiro você deveria comer a matzah e depois tomar os 4 copos de vinho. Então, por isso, você cobre a matzah sempre que você for beber o vinho. Ou sempre que você for levantar o vinho. Vai ter momentos que são expressões de salvação. Por exemplo, quando a gente fala vem sheamda, a gente levanta o vinho, vem sheamda com o vinho levantado. Então, quando você levanta o vinho, você vai ter que encobrir a matzah por causa do vinho. Mas abaixou o vinho, parou de beber o vinho, tem que abrir a matzah, porque toda a gadá tem que ser com a matzah na mesa. Tá? Por isso que tem a keará com a matzah que tem que ficar sobre a mesa. Aparente. Agora, tem a brincadeira antes, no Manistaná, de tirar a matzah da mesa, né? De tirar a keará da mesa. Só ficou uma nossa. Não, tirar a keará antes, tem um costume, não sei agora, de tirar antes do Manistaná. Por quê? Para fazer a pergunta, a criança se instiga e fala, por quê? Tá tirando o pão? É só para isso, mas depois, enxigou, volta a matzah, entendeu? Tipo... Alguns momentos que você instiga a criança. Alguns momentos, a gente vai entrar nisso, é um dos tópicos aqui, bem lembrado, que eu acho que Ovo. Quê? Com a batata, com ovo. Isso, então a gente vai entrar nisso, bem lembrado, tá? Beleza, então a gente viu então sobre o relato, sobre o Halel, certo? Ótimo. Agora, vamos para a próxima. Todo o Seder... Então tá bom, a gente sabe que tem que relatar a saída do Egito e a gente fez o Seder. Os sábios, eles formularam esse Seder de forma que você fizesse um Seder de forma multidisciplinar. E você reunisse o máximo de coisas diferentes, de formas diferentes, para você conseguir transmitir a essência do dia.
Tá? Por isso que você vai contar a saída do Egito, por isso que você vai também comer, por isso que vai ter o Halel, por isso que também tem músicas, por isso que também tem comida cultural e várias outras coisas. Então tudo é uma forma multidisciplinar de você conseguir fazer marcante esse dia, a fim que você consiga enraizar a cultura tanto para todos presentes, principalmente as crianças, mas para todos presentes, e você o resto do ano. Tanto que a gente tem a obrigação de relembrar a saída do Egito todos os dias do ano, mas relatar de uma forma única nesse dia que está a matzá na sua frente. Então, por isso, tá? Você vai reunir muitas coisas no ser. Então, a gente vai ver o que tem dentro do ser desse multidisciplinar a fim que isso aconteça, tá bom? Antes disso, vamos lembrar, não tem mais korbanot, mas comparar com o korban. O korban, o sacrifício, ele era multidisciplinar, mais ou menos, tá bom? Imagina a pessoa ia nas festas, a Lot Larega, né, e de onde ela morava, até Jerusalém, para fazer o sacrifício dela, nas festas, vamos supor. Korban Pessa, por exemplo, tá? E aí ela ficava lá, saía da cidade dela, demorava 1, 2, 3 semanas, ia... Aí quando estava começando pelo caminho, provavelmente ia se juntando várias caravanas de pessoas que iam chegando, né, pela estrada. Aí devia ter placas, né, Jerusalém, para lá, para que todo mundo conseguisse chegar em Jerusalém, talvez cabaninhas, já é tipo um festival, sabe? Tá todo mundo indo. Já, então não é... Aí chega em Jerusalém. Quando chega perto de Jerusalém, diziam os sábios que você já sentia de longe o cheiro do Kitoret, do incenso do Beit HaMikdash, que era o melhor perfume que existia. Então você chega em Jerusalém, já é um negócio perfumado, gostou, ou seja, já tem a sensação aqui do cheiro. Então, caraca, tô chegando. Aí você chega mais próximo, começa a ouvir a música dos Levim. O que eles cantavam? Halel, enquanto tinha o Korban Pessa. Então tá a música. Antigamente, não é igual hoje que você abre o YouTube, Spotify, ou tem o MP3 da música e fala, quero ouvir música. Aí ouve. Não era assim. Antes você ou cantava ou tocava um instrumento. Agora, para ouvir uma música assim boa, tinha que ter todos os instrumentistas, tinha que ter uma sinfonia e tal. Não era em todo lugar. Em Jerusalém tinha os Levim, que eram os melhores cantores, os melhores músicos, era o show. Coisa que a música te emocionava muito mais do que hoje em dia, porque era mais escasso, era mais difícil, menos acesso, ainda mais dos Levim e tudo mais. Então você chegava próximo, começava a ouvir música, festas, pessoas cantando, dançando, caraca, já começava a dar aquele clima. Aí chegava em Jerusalém, aí você começava a ver o Beit HaMikdash, tudo de ouro, bonito, muros grandes, o povo todo chegando, devia ter uma feira, festas e tal. Entrava no Beit HaMikdash, tem a roupa dos Kohanim. Aí você, com sorte, consegue ver o Kohen Gadol. Aí as pessoas trazendo korban, sacrifícios, os Kohanim trabalhando, os Levim cantando, né? Aí chegava, você dava o seu korban, era a sua vez, pro Kohen, aí o Kohen junto com você, não sei o que lá. Aí tem toda a experiência do korban, tinha fumaça, coluna de fumaça. Aí tem sangue, tem a carne, tem cheiros, cores, tudo. E aí você não vale nada do seu korban se você não tiver a intenção, o sentimento, você pensar como deveria estar eu, ou seja, mesmo se é um sacrifício de agradecimento, ou seja, o meu coração tem que estar nesse agradecimento, nesse louvor para Deus, e, ou seja, o intelecto, as intenções, ou seja, você reúne todas as sensações e também tem o cântico, a fala, e também tem o intelecto, o sentimento, tudo para fazer o korban. Mesma coisa é o Seder de Pêssach. Você tem que reunir tudo. Você come, você estuda, você canta, você está com a família e por aí vai. Tá bom? Então, então os sábios fizeram isso. Então, como que você faz para que as pessoas no Seder elas se envolvam? Então, a gente falou que eu falei que eu falava. Então, você instiga várias vezes as pessoas a participarem com perguntas, com perguntas retóricas e perguntas jogadas. Por isso que a gente já leu, né? Todas as perguntas e tal. Então, esse é um dos motivos, né? São as perguntas. Manistana, Lailazem, Kolailot, Chacham, Maomer, Matzah, ou a ideia de tirar a matzá da mesa, como o Dani falou, ou a gente tem que reclinar, ou a gente senta com a almofada, e por aí vai. Então, se instiga através de perguntas, né? Errado.
me odeia. Quem sabe um é errado, Eloqueinu, me odeia, Luchot Abrit. Ou seja, são tudo perguntas, né? Ou seja, você faz perguntas para instigar. A Gadá toda ela é feita de perguntas e respostas. Tá bom? Esse é o número 1. 2, a brincadeira. Tem vários jogos no meio do Seder. Hoje em dia você tem o seu celular, seu jogo e tal, sei lá, videogame, tabuleiro. Antigamente não era assim. Como eram os jogos? Através da fala. Então, quem sabe o que é 2? O que é a matzah? O que é o maror? Ou seja, essas perguntas que a gente falou, na verdade, são jogos. Para saber quem sabe, para quem... Aí vai chegar, eu sei, você errou. Não é bem assim. Aí começa a falar, né? Ou seja, tem brincadeiras no meio do Seder. Tira a matzah, bota a matzah, cobre, descobre. Ou seja, é um jogo. E o jogo a gente sabe que é a forma mais lúdica de você ensinar alguma coisa para alguém. Gincana, né? Gincana. Então, um jogo lúdico. Isso é uma gincana, é um tipo de jogo, né? De atividade lúdica. Então, hoje em dia, que a gente tem mais recursos, talvez trazer esses recursos para dentro do Seder também. Né? De forma que os seus filhos, as pessoas, vão participar, vão aprender. Todo esse objetivo é contar. Então, a forma lúdica da época eram essas perguntas e respostas. Outra forma, teatro. A gente no Seder, a gente também faz um anti-teatro. A gente tem que reclinar, porque é como se fosse que você é livre. Você tem que usar a melhor roupa, porque é como se fosse que você é rei. Tem que usar utensílios bons, ou a almofadinha, tal. Por quê? Porque hoje você é como livre. Você não é livre. Estava no exílio, não sei o que lá, escorraçado. Mas hoje é como livre, porque você finge que é livre. Porque vamos fazer esse teatro, porque teatro é interessante, marca também. Então, fazer teatrinhos, né? Acho que eu tinha lembrado quando eu fiz outros exemplos. Deixa eu lembrar. Teatro. Fingimos ser livre. Onde? O que é? Música. A música, reclinamos, então comemos a melhor comida. Os sefaradim botam a mexarotá, que é como se fosse que a gente está saindo do Egito, com a matzá sobre o ombro, tem outros costumes. No Avadim Maíno tem as músicas com encenações, né? Que era escravo, construía as pirâmides, Moshe Bateivá, Moshe Katá, o Paró de pijama e por aí vai. Certo? Matzá no ombro. Tem aquilo que um enche o vinho do outro. Por quê? Porque eu sou livre. Então um enche o vinho, olha até lá e leva para os outros. Ou seja, tem várias formas. Ou então até as 10 pragas, que tem que derramar. Ou seja, tem várias brincadeiras, vários teatros, como se fosse, por quê? Porque é a forma lúdica, multidisciplinar, de enraizar o relato da saída do Egito. A gente falou a forma alimentar, né? Alimentícia, que você come a matzá, os churralões são comidas típicas, culturais da sua família, e por aí vai. Tudo isso está dentro do relato da saída do Egito para chegar no agradecimento. Sim? O que mais temos? Temos simbolismo. São 3 matzot, parte no meio, o yahatz, corta no meio, por quê? Uma parte tem que ser assim, assada. A brincadeira do Aficomá, não esqueceu. Que é a brincadeira, né? Quem vai achar o Aficomá e deixa para o final, encobre, tal. Isso é de Chachamim? Que? Isso é de Chachamim? O Aficomá, não. É um costume que nasceu, mas que seja. Mas era a forma das pessoas tentarem achar formas interessantes de conduzir o Seder daquela época. E a gente fica até hoje que dá certo. Dá brinquedo, presente para as crianças que acharam. Então tem simbolismo. O que é o ovo? O que é o akerá, que são os simbolismos? Por que 3 matzot? Por que quebra no meio? Por que pega a primeira e a segunda no motzi e a outra no... Por que come no final? Por que tem o zroa? O que é essa carne queimada, ou galinha, ou pescoço, sei lá? Aqui, o que é o alface? O que é a batata? Ou seja, são simbolismos. Por que faz assim? Por que... Então, está cheio de símbolo. Porque reclina. Haroset, o que é o Haroset? Você não sabe o que é o Haroset. É a argamassa do Egito. Ou não, porque o Haroset ele é feito com as frutas que a Israel é comparado no Shirachirim. Que o Shirachirim sabia que a gente comparado com a maçã, com a uva, com o vinho, com a tâmara, com a noz, não sei o que. Ou seja, são formas simbólicas de, no final, trazer à tona o louvor a Deus. Tanto que se fala, costumam fazer Shirachirim no final do Seder, ainda faz o Shirachirim, que é o cântico dos cânticos, o louvor dos louvores. Né? Comparando a Am Israel com Deus, né? A relação de Deus e Am Israel. 4 copos de vinho, né? São os 4 copos, por aí vai, tá bom? Então a gente viu. E a música. Música por si só tem músicas,
Manistana, que aprende as crianças aprendem na escola e tal, e depois tem Errado Me Odeia e tal. O Halel é uma música por si só, ou seja, a música também é uma forma muito boa de ensinar. É o que mais dá certo com criança, né? Pela minha filha e tal, tipo, que ela aprende através de músicas. Basicamente, o ensino através de músicas nas crianças. Então, a gente falou das perguntas, a gente falou do teatro, a gente falou do simbolismo, a gente falou da música, falamos da comida, né? Então, essas são as formas de trabalhar esse Seder de Pêssah. Eu falei das perguntas também, que é despertar curiosidade, certo? Tá indo aqui. E agora para a narrativa. Então, aí é o que a gente vai. Agora, a gente viu tudo isso. Tem a forma de... tem outras formas. Tem a forma, então, que é a narrativa, que a gente vai ver como relatar a saída do Egito, que é o próximo tópico. E também tem o estudo de Torá. Seu Lumado, sai e estude. A gente está no meio de contar a história. Agora vamos parar aqui para estudar? Ou seja, também vamos estudar, também vamos tudo. O principal não é o principal da noite não é estudo, mas o estudo é mais uma forma de trazer a saída do Egito. Tanto que o sábio vai falar assim, sábio, o que você quer? Eu quero saber todas as leis até a última, lá o Aficomar. Aí você fala assim, tá bom, no final do Pêssego a gente conversa sobre isso, porque não é o objetivo. Não quero agora atrasar todo mundo que está aqui no Seder, entrando nos detalhes, que não é isso importante. O importante é que todo mundo aprenda. Isso que você é sábio e quer saber tudo, tem o seu local, depois do Seder. Mas também é importante estudar. Tá? Agora sim, mas a gente viu na Matzah, o Halel agora tem que ser sobre a Matzah relatar a saída do Egito. A gente viu várias técnicas que os sábios então eles trouxeram para ser mais eficiente essa narração, né? Esse relato. Agora, quando a gente vai relatar a saída do Egito, quando a gente for ver na Haggadah, não é necessariamente só a saída do Egito que a gente relata, assim, é basicamente a nossa história inteira. Se alguém te perguntar, você tem a mitzvah de contar a história do povo judeu. É um não judeu, vamos supor, que não sabe nada de judaísmo. Vai. Não tem, não existe Haggadah, não existe essa mitzvah. Vai. Zé, conta aí a história do povo judeu. Por onde eu começo, por onde eu termino, o que eu abordo, como eu falo, o que é o relevante, o que é secundário. Qualquer história, você vai ter que priorizar algum ponto que é essencial e conduzir essa história baseada no que é essencial. A gente vai falar hoje que está muito em voga, narrativas. Dependendo da narrativa que você constrói, você pode fazer uma narrativa do egípcio da época, mostrando que os judeus são os vilões, né, e tal. E meu primogênito morreu por causa deles, sei lá. É uma narrativa, olha que Deus cruel, fazer chato. Ou seja, dependendo da narrativa. Então a gente tem a obrigação de contar a nossa história através... Tem que ser alguma narrativa escolhida. A pergunta é, qual narrativa escolher? Como contar? Não agora em questão de técnica, e sim em questão de relato. Como relatar? Tem 1 milhão de formas diferentes que você pode contar. O que eu vou contar? Qual é o ponto? Né? Ou se a gente for propriamente dito para sair do Egito, mas o quê? Basicamente a Torá toda conta a saída do Egito. O que a gente está estudando no livro do Bereshit, a gente já vê que desde de Avraham já está falando da saída do Egito e tal. Tanto que a gente traz o Brit Ben Abetarim, Veisheanda, Lavoteino. Depois a Haggadah traz quando a história dos antepassados de Avraham, que fazia idolatria, já começa a história do Egito, e que que eles foram só para morar, a gente viu isso recentemente, no final eles acabaram ficando lá, também a história do Egito, e aí tem Shemot, óbvio, toda a história do Egito, e tem a saída, a Haggadah, como ela fala, que a gente recebeu a Torá, e no deserto, e o Man, e chegando na terra de Israel, e também construiu o Beit HaMikdash, tudo isso está dentro da história do Egito. O que eu vou priorizar, certo? Então, antes da gente falar da narrativa, vamos falar da técnica. A técnica que os sábios vão dizer é o seguinte: como contar uma boa história? Antes de escolher a narrativa, a história tem que ser boa. Então, qual é a técnica de contar uma boa história? Vamos falar aos sábios. Você tem que, em Psahim, no tratado, né? Deixa eu ver exatamente a página, não que isso seja tão relevante. Acho que é 36 ou 39. Não, é 100.
Eu escrevi isso, teatro, saída, aqui. Psahim 116A, quase. Tá? Então, como contar? Então, estávamos dizendo assim, você tem que começar a Begnar e terminar a Besheva. Ou seja, você tem que começar do ruim, falando do que é ruim, e terminando no louvor, no que é louvável, elogiável. Ou seja, começa no mal, no ruim, e termina no bom. Um espectrometro. Isso. A pergunta é por quê? Então, qualquer narrativa que você for contar, sabe, ó, começa, eu tenho que, dependendo da narrativa, tem que falar quando era ruim e terminar como era bom. Quando era bom. Agora, porque tem que chegar no louvor, né? A pergunta que fica é por quê? Por que tem que começar ruim e terminar bom? Por que os sábios deram essa dica? Então, vou ter algumas respostas. A resposta mais... uma é que envolve mais, né? Mas tem um clímax, tem uma técnica de roteiro. Né? Constrói uma história, tem Uma evolução. como chama isso? A jornada do herói e tal. Primeiro começa o personagem, depois tem um problema, não consegue, tem um mentor, ou seja, uma história bem contada. Outra é que você não consegue dar valor ao bom, assim, vai falar o Maharal, se você não contrastou com o ruim. Se você não sabe, sabia que os judeus eles eram livres? Filho, nós éramos livres. Tá bom, legal que a gente é livre. Não, nós sabia que a gente foi escravo por 400 anos, aconteceu isso e aquilo, no final a gente ficou livre. Aí você consegue entender o valor do que é bom em relação ao que... Então, começa no ruim e termina no bom. Agora, se fosse só essa resposta, a gente vê que o objetivo de contar o que é ruim é só para no final você valorizar o bom, mas ele é secundário. O que é importante é só contar a parte boa. E aí a gente vê que não é. O que o Rav Kook vai falar? Não, não é isso. Não é só para fazer o contraste. E sim, o objetivo de começar no ruim e terminar no bom é que o ruim é tão importante quanto o bom. Quando você vai relatar a história do Egito, você relatar a parte ruim é fundamental e essencial, tanto quanto o bom, e não só por causa do efeito que vai fazer no que é bom. E sim porque é uma parte integrante da nossa história. A parte ruim faz parte da nossa história. E você aprendeu, você tem a aprender para hoje em dia, tanto da parte ruim quanto da parte boa. Mas esse argumento você pode inverter a ordem, começar no bom e pro ruim. Pode, então. Beleza. Aí seria pergunta não, porque tem que lembrar o ruim, sim, porque primeiro... Aí beleza, aí pode valer a resposta, porque para valorizar chegar no Halel, né, de forma crescente. Beleza, na pergunta eu posso suprimir o ruim. Não, porque o ruim é tão importante para você quanto o bom. A gente aprendeu, e foi importante, foi um milagre de Deus, e é um louvor a Deus, tanto a parte ruim quanto a parte boa. E aí ele tem toda a tese, o que a gente aprendeu de ser escravo, o que a gente aprendeu sendo escravo, tendo comportamento de escravo, a gente conseguiu depois receber as mitzvot e saber servir a Deus da melhor forma adequada, e que a gente aprendeu de ser idólatra para conseguir depois receber a Torá, e por aí vai. Algo por si só, mas o ruim é tão importante quanto o bom, e a gente tem a aprender tanto quanto a parte boa, e sim, é a parte essencial da nossa história também, entendeu? Então não tem que ocultar a narrativa, então não tem que fechar os olhos. Não, nosso povo foi bonzão, vários povos fazem, né? Só foi bom, os líderes eram 100% perfeitos, não teve nenhum... A gente foca também nos erros, porque os erros a gente aprende até mais do que nos acertos, né? Então, seria, essa é a técnica. Começa no ruim e termina no bom. Agora, qual narrativa utilizar? Tá? Então, a gente vai ver que os sábios vão discutir as narrativas, certo? A priori, primeiro de tudo, existe a narrativa que a Torá conta a saída do Egito. A própria Torá contou a saída do Egito. Onde está na Torá a saída do Egito? Que a Torá conta... todo o Sefer Shemot. Beleza, mas... ela tem um momento que ela resume toda a história. Onde ela resume toda a história? Nos Korbanot. Não nos Korban, você está certo, mas não é nos Bikurim, isso, nas premissas. Então, quando eu for falar das premissas, a Gemara, a própria Torá, ela conta. O que tem uma mitzvah do Vidui, do Bikurim. Quando você for dar os Bikurim, ou seja, os frutos da sua mão, você entrou na terra de Israel, tem a sua terra, trabalhou, teve sucesso, fartura, nasceu a primícia. Primeiro fruto. Você tem que levar para o Beit HaMikdash, tudo aquilo que eu falei, a música, não sei o que lá, chegou no templo, os Kohanim. Toma, e o Kohen segura com você as suas premissas no altar.
E aí você tem que contar a sua história. É o que a Torá fala. Você é obrigado a contar toda essa história. Começando do ruim, terminando no bom. Cadê? Vamos achar. Eu já escrevi aqui. Mas aonde? O cheiro de banana caramelada. Né? Aqui, Devarim 26. Deuteronômio 26. Um segundo, 29. 26, aqui. É daqui. Não, desculpa, eu estou em números. 26. Calma. 23, 24, 25, 26. Aqui. Verraia que estava lá, se vou ler em português. E quando entrares a terra que o Eterno teu Deus te dá por herança, e herdares e nela habitares, ou seja, depois que você entrar na terra de Israel, habitar, herdar, tomarás das primícias de todo o fruto da terra que trouxestes da tua terra, que o Eterno teu Deus te está dando, e o porás num cesto e irás ao lugar que o Eterno teu Deus escolher para ali fazer habitar seu nome. Ou seja, quando tem Beit HaMikdash, templo construído na terra de Israel, habitando e trabalhando na terra. Ou seja, no momento que tiver no ápice do ápice do ápice, ou seja, no bom, do louvor da história judaica, quando tiver isso, aí você fará o seguinte, né? Você vai levar então, e ainda é o seu fruto e tal, tal, tal. E virás ao sacerdote que estiver naqueles dias e lhe dirás. Aí essa declaração. Declaro hoje ao Eterno, teu Deus, e manifesto-lhe a minha gratidão. A gente está falando que o objetivo é o Halel, porque entrei na terra que o Eterno jurou a nossos pais que nos daria. Então começa aqui o relato. Deus jurou. Onde? Viu? No Brit Ben Abetarim, de Avraham, e por aí vai. Né? Nos daria. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e pousará diante do altar do Eterno, teu Deus, e falará em voz alta e dirás diante do Eterno, teu Deus. Aí ele começa. Lavan, né? Labão, o arameu, está falando de Jacó, quis fazer perecer o meu pai. E este desceu ao Egito e peregrinou ali com pouca gente. E ali veio a ser uma nação grande, forte e numerosa. E os egípcios nos trataram mal, nos afligiram e nos impuseram duros trabalhos. E clamamos ao Eterno, Deus de nossos pais. E o Eterno ouviu nossa voz e viu nossa aflição, nossa fadiga e nossa opressão. E o Eterno tirou-nos do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande temor e com sinais e com milagres. E trouxe-nos a este lugar e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel. Eis que agora eu trouxe as primícias do fruto da terra que me deste, ó Eterno, e pousarás o cesto diante do Eterno teu Deus, e te prostrarás diante do Eterno teu Deus, e te alegrarás com todo o bem que o Eterno teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa, tu, o levita peregrino que está no meio de ti. Ou seja, a Torá conta da melhor forma possível, como tem que a narrativa da história do nosso povo. É essa, ponto. Tanto que está na Agadá. A maior parte da Agadá é esse trecho, e a Agadá fala assim, não vamos só contar essa parte, vamos estudar essa parte. E aí, palavra por palavra, ela vai dizer o significado de cada coisa desse relato. Então, esse é o principal de relatar a saída do Egito, é isso. Essa história aqui que foi dita. Tá? Aqui, então, fala, o que é o ruim aqui? Estávamos com o Lavan, arameu, queria fazer acabar com o Yaakov. Yaakov, com poucas pessoas, chegou no Egito. E o bom é que o Egito. E aí depois lá virou um grande povo, grande número. Aí teve a opressão e a escravidão. Depois disso, Deus com mão forte, milagres, maravilhas, tirou a gente, trouxe para a terra de Israel. E hoje estou trabalhando e trazendo para o Beit HaMikdash as primícias. Bem contada a história, de acordo com os sábios falaram. Agora, os sábios na Gemara vão discutir. E vão dar outras opiniões. Como que tem? Ué, como assim? Por que você na Gemara, no Talmud, está discutindo como tem que contar a história, se a própria Torá já trouxe a história e já está na Agadá? Certo? Então, qual a resposta? Porque, beleza, essa história é boa, mas ela não era compatível com a época na qual eles viviam. Eles viviam na Babilônia, no exílio, não tinha Beit HaMikdash. É importante, por isso que está na Agadá também, falar do Beit HaMikdash e tudo mais, como era feito. Mas não é real. Então, o Seder também tem que ser compatível com a realidade daqueles que estão naquele momento. Como assim? Eu estou no exílio. Estamos oprimidos. Estamos não sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá. A gente só está na parte ruim. Então, como a gente pode entender melhor? Como eu vou falar de Beit HaMikdash se não tem Beit HaMikdash? Entendeu? Qual é a nossa situação agora? Né? O que é? Então, os sábios vão discutir duas formas. Uma, eles vão falar então que a gente tem que falar Avadim Ayinu. Nós fomos escravos do faraó no Egito, porque na época eles eram escravos do faraó, não do faraó, mas da Babilônia, na Babilônia, certo?
Então, a primeira é isso, ou seja, o que é ruim? Fomos escravos no Egito. E o que é o bom? Fomos libertados, alforriados e chegamos à liberdade que Deus tirou a gente do Egito. Ou seja, que Deus tire a gente da Babilônia e do exílio. O outro sábio, esse é o Rav, o Shmuel vai falar, não. O ruim é que nossos antepassados faziam idolatria, porque naquela época no Egito tem assimilação e tudo mais, então não estavam de acordo com a Torá. E o que é o bom? Que Deus deu a Torá. Ou seja, tem duas narrativas diferentes aqui. Uma era escravo e fomos libertos, e outras éramos idólatras e recebemos a Torá. Na Agadá, a gente vai contar as duas histórias. Primeiro, Avadim Maíno, tem as Manistaná, 4 perguntas, Avadim Maíno, vai contar a história, e depois vai ter os 4 filhos, as perguntas, e depois, no início, vamos fazer idolatria e vai contar a história da idolatria. Ou seja, um está falando o enfoque, a narrativa material, física, e outro está falando a narrativa espiritual. Né? Idolatria e Torá, e o outro, liberdade, escravidão e liberdade. Certo? Já na própria Agadá, a gente vai ver, já vamos terminar, tá bom? Não, Agadá, desculpa, Agadá atrás aqui, Agadá, mas eu vou ler dentro, a gente vai ver que tem outro lugar que é relatado também, resumidamente, a saída do Egito. Quando? A história do povo judeu. Em Yoshua, no último capítulo de Yoshua, antes de morrer. Ou seja, Yoshua vai lá, conquista a terra de Israel, divide as heranças, e antes de morrer ele tem um discurso em Shem. Na verdade, não só é o último discurso de Yoshua, que é como se fosse as últimas palavras de Moshe, Dvarim, esse capítulo são as últimas palavras de Yoshua, como o povo faz um pacto com Deus, nesse momento. Então, um pacto forte, que é em Yoshua 24, que é o último capítulo. Tá? Isso. Que fala o seguinte: Josué reuniu todas as tribos em Shem e chamou os anciãos, tá bom? E Josué disse a todo o povo, assim disse o Eterno, Deus de Israel, além do rio... Aí isso está na Agadá. Em que momento? Eu marquei em amarelo em algum local. Aqui, no final da primeira página. Aqui fala, no início nós éramos idólatras, fazíamos idolatria, nós passávamos idolatria. E agora Deus aproximou a gente para trabalhar para Ele. Vaiomer Yoshua, e falou Yoshua para todo o povo, como era Hashem Elohei Israel, assim falou Deus. Be'ever anahar yeshuvah botei no meu nome. E aí é isso que eu estou lendo aqui. Então o Yoshua fala o seguinte, e Josué disse a todo o povo, assim disse o Eterno, Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente nos vossos pais. Tera, pai de Abraham, o pai de Nahor, e serviram a outros deuses, que aqui é a idolatria. E tomei vosso pai Abraham de além do rio, né, Me'ever anahar, a Ivri, né? E o conduzi por toda a terra de Canaã, e multipliquei seus descendentes, e lhe dei Yitzhak. E a Yitzhak dei Yaakov e a Esav. E a Esav dei o monte Seir para o possuir. E Yaakov e seus filhos desceram para o Egito. Sim, é até aqui que está na Agadá. Ou seja, é muito importante essa parte do Esav, Deus, não sei o que lá. Mas ele continua. E é interessante porque a Agadá não botou essa parte. Enviei Moisés e Aaron. Tipo assim, não é isso que deveria estar na Agadá, essa parte? Moisés e feriu o Egito, como sabes que fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirei os vossos pais do Egito, e viestes ao mar. E os egípcios perseguiram os vossos pais com carros e com cavaleiros até o Mar Vermelho. Não, é a história completa, pô. E clamaram ao Eterno, e ele parece do que faz no Bicurim. Clamaram ao Eterno, é a mesma estrutura, né? E ele pôs uma escuridão dentre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, e habitastes no deserto muito tempo. E eu vos trouxe a terra dos Emoreus, que habitavam além do Jordão, e fizeram guerra contra vós, e eu os dei na vossa mão, e possuístes a tua terra, e os destruí diante de vós. E Balac ben Tzipor, o rei de Moab, levantou-se e fez guerra contra Israel. Enviou, chamou Abilá ben Beor para vos amaldiçoar. Porém, eu não quis ouvir Abilá, e ele ainda vos abençoou, e vos livrei de sua mão. E atravessastes o rio Jordão, e viestes a Jericó, e os habitantes já fizeram guerra contra vós, os Amoreus, os Priseus, os Cananeus, os Riteus, todos eles lá. E dei a vossas mãos, enviei vespões diante de vós, vespas, né? E os expulsaram dos reis de Amoreus diante de vós, não com tua espada nem com teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitaste nela, e comeis da vinha e das olivas que não plantastes. E agora tomei ao Eterno e servi-o com sinceridade e verdade, e removei os deuses dos quais viram. Ou seja, o relato inteiro aqui em Yoshua. E a Gemara traz um pedaço aqui. Sim, mas é interessante que ela traz só
a parte do... até o Esav. Porque entrou a parte do Esav, porque diz, porque o Esav foi para Seir e vocês foram para o Egito. Por que é importante isso? Porque vai dizer, Veisheamda. Que a gente sabe no pacto que ele faz com Avraham, que ele fala, olha, vai herdar a terra de Israel, Deus fala para Avraham, no pacto, né? Vai herdar a terra de Israel aquele que for escravizado numa terra que não é de vocês. E Esav fala, não quero ser escravizado, eu vou para minha terra, então eu nem quero a terra de Israel, se é para ser escravizado eu não sou. E a gente vê que, que os descendentes de Abraão, não, a gente foi para o Egito, a gente resolveu cumprir isso para no final Deus tirar, e por isso a gente hoje está louvando a Deus e tem a história do Egito. Então é interessante também nessa história, e também do Beit HaMikdash, não só tem a narrativa espiritual e física, como também tem a nacional. Estávamos no Egito e fomos para Israel. Éramos escravos no Egito e agora somos livres e conquistamos a terra de Israel. Então tem a história nacional. E tem a história também santa, né? Fazemos idolatria ou estava no Egito trabalhando para os deuses deles e agora construímos o Beit HaMikdash. Também está dentro da Gemara. Então eu trouxe outros. Tem, ou a história que eu botei presença divina, o exílio e o Beit HaMikdash. E tem a narrativa do alimento, que é o que a gente come. Tem a narrativa cultural que a gente falou, a narrativa intelectual, que agora vamos estudar. Então, intelectualmente, vamos estudar tudo. E eu falei narrativa musical, que seria o Halel. Então a gente vê como tem várias narrativas dentro da Gada de Pesa, e por isso que a gente repete várias vezes, de formas diferentes, a história de Pesa, para trazer todas as principais narrativas que nossos sábios trouxeram. Que é a narrativa, então, nacional, que é Egito, Israel, física, escravo, livre, espiritual, principalmente, esses três principais, né? Que seria, então, a narrativa idolatria e agora Torá. Que com... Tanto que na Gada tem o Dayenu, que a gente chega e fala todos os slavinos, no final até o Beit HaMikdash, né? Ou seja, tudo faz parte da saída do Egito. Então consigamos ter um Pesach Kasher Vesamer. Posso ficar com isso?